A você que está vindo pela primeira vez, principalmente que talvez não seja da IBB, nós temos uma rede de cuidados aqui. Porque uma das nossas propostas como IBB é tratar o ser humano integralmente. E, como rede de cuidados, nós temos a Policlínica, o Celebrando Restauração e tantos outros ministérios. Então, o Edu Moreira faz parte da Policlínica, ele é psicólogo, tá? Ele atende aqui, depois você pode ter um tempinho para tentar pegar o contato dele, se você assim preferir, no final. Mas eu vou deixar que ele se apresente, e ele vai ser o palestrante da nossa noite. Meu irmão, fica à vontade, é com você a palavra. Obrigado, pastor. Isso é cuidado de Deus, né, gente? Boa noite, a paz. Eu me chamo Edu. Para ensaio ficou bom, né? Eu me chamo Edu. Agora sim. Um filho amado de Deus. Um milagre, né, do Senhor. Em recuperação, né, lutando contra muitas coisas, inclusive contra a procrastinação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Falarei para vocês hoje, nessa noite, com propriedade de causas. Amém, queridos? Eu espero que alguma coisa você se identifique, né, e que essa palavra também ela possa encontrar um lugar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite que habita aqui nesse lugar, ele possa aí te sondar, te conhecer, que seja um tempo de esclarecimento, de aberturas, de entrega, né, e aquilo que precisar ser tratado e trabalhado, que ele possa encontrar ali caminho livre e suave para poder operar nas nossas vidas. Então, gente, a gente vai falar sobre o tema da procrastinação. Deixa eu ver aqui. Tem que olhar para cá, olhar para vocês, apertar o botão e vai dar certo, gente. No final a gente chega. Então, a gente vai falar sobre superando a procrastinação. A primeira vez que eu me deparei com essa palavra, alguns anos atrás, né, é uma palavra feia, parece até um palavrão, né? Hoje já é uma palavra um pouco mais comum, né, mas eu quero estabelecer com vocês aqui alguns conceitos, né, alguns caminhos, né, que a gente passa, circunstâncias que nos atravessam, condições, né, emocionais, cognitivas, comportamentais, que fazem com que a gente possa viver a procrastinação de uma maneira muito comum no nosso dia a dia. E apesar de ser uma palavra que a gente não gosta muito, é uma palavra que não é muito bem, que soa bem aos nossos ouvidos, né, eu quero tratar esse assunto como naturalidade, porque a procrastinação ela é um processo normal e natural, né, no nosso dia a dia, na nossa existência. O que a gente precisa entender, de alguma maneira, é que quando isso começa realmente a dominar, a tomar conta da gente, e ela começa, de fato, a se tornar, né, um problema. Então, gente, quando a gente pensa sobre procrastinação, a gente pode começar com uma pergunta básica, né? Quem aqui, né, quem ousa dizer, né, nesse lugar, quem dos presentes, que nunca fez uma promessa e disse assim: amanhã eu faço, amanhã eu começo. Hoje é segunda-feira são dias místicos, né? A gente usa segunda-feira e fala assim, não, mas na segunda-feira, né, a gente atropela sábado e domingo, chuta o balde mesmo, come tudo que tem que comer, enfim, deixa de fazer o que tem que fazer. Quando chega na segunda, não, na segunda-feira eu faço. E aí, quando você vai deitar à noite, o que aconteceu? Você não... Estou vendo as cabecinhas balançando aqui, então acho que eu encontrei algumas pessoas que são semelhantes a mim, né, queridos? Então, quando a gente vai se dar conta, a gente perdeu o time da coisa. E a gente fala que vai começar na terça, que vai começar na quarta, e assim passam semanas, passam meses, e passam anos, e às vezes existem algumas áreas das nossas vidas que a gente realmente está ali empurrando, literalmente a vida está passando, e a gente está, de alguma forma, sendo vencido, né, pela procrastinação. Então, queridos, eu trouxe aqui uma definição, né, básica, tá, da procrastinação, para que a gente possa se familiarizar com o termo e entender o quanto o nosso dia a dia, o nosso caminhar está repleto desse contexto. Então, procrastinar é o hábito de atrasar ou adiar tarefas que precisam ser executadas, seja realizando outras mais comuns ou menos importantes, ou distraindo-se com atividades não relacionadas. Refere-se à decisão intencional de adiar algo importante, sem um bom motivo, para fazer algo menos importante,
cientes da consequência dessa decisão. Normalmente ocorre quando a tarefa adiada é complexa ou quando não vemos benefício imediato em realizá-la. Eu quero frisar com você o finalzinho disso. Normalmente ocorre quando a tarefa adiada é complexa ou quando nós não vemos nenhum benefício imediato em realizá-la. Então, eu quero só passar com vocês aqui a estrutura da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da procrastinação no nosso dia a dia. A gente vai trazer alguns aspectos que vão fazer com que a gente compreenda melhor como esse mecanismo opera e atua em nós. Vamos falar sobre os tipos de procrastinador, ou seja, a gente vai se identificar, né, onde que a gente está enquadrado aí, né, e, por último, a gente vai trazer ali alguns recursos, tecer alguns comentários sobre estratégias que a gente pode adotar para poder vencer esse tipo de prática, né, na nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre o impacto. Deixa eu ver aqui. Não foi. Tá, beleza. Então, quando a gente pensa sobre os impactos da procrastinação, é importante a gente parar para refletir, para discutir um pouco sobre os efeitos negativos que a procrastinação ela faz acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida, né, relacional como um todo. E ela vai causar alguns prejuízos, né? O primeiro que eu coloquei ali é o estresse, né? Porque quando a gente se depara com a atuação da procrastinação, quando a gente começa a perceber que precisa fazer, que a gente não consegue fazer, que a gente está empurrando com a barriga, que a gente está deixando para lá, que a gente está abreviando, a gente começa realmente a ser tomado por esse impacto emocional que nós chamamos de estresse, que é um acúmulo. O tempo vai passando, você vai vendo que a coisa está apertando para o seu lado, e aí a gente começa a ficar preocupado, começa a ficar estressado, começa a ficar mal-humorado, começa a se sentir extremamente improdutivo, que é ali o segundo, que é a baixa produtividade. Então, a gente começa a olhar e falar, poxa, perdi tempo, gastei recurso, não estou dando conta, não vou conseguir cumprir, vou perder o meu ano de academia, que já paguei. Às vezes, a gente vai lá na academia e paga aquele pacote de 1 ano na academia, só vai na primeira semana e depois não vai mais, e todo mês a academia vai lá e debita no nosso cartão de crédito, né? É assim com os nossos cursos hoje. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, né, de cursos online, a gente, às vezes, compra cursos para poder estudar e fala, amanhã eu começo. Eu desenvolvi algumas estratégias, queridos, e depois eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. Eu sempre gostei muito de estudar, né, de ler, mas eu percebi que nos últimos tempos eu comecei a começar coisas e não terminar. E certo dia desse, eu me deparei com um curso que eu queria muito fazer. E eu fui lá na Hotmart e comprei esse curso. E, para minha surpresa, quando eu recebi lá a confirmação do meu curso, que eu fui abrir, tinham mais 3 cursos lá que eu tinha comprado, que eu tinha começado e que eu não tinha terminado. Não sei se isso já aconteceu com vocês. E eu fiquei furioso, porque quando eu comecei a olhar ali em reais o quanto aquilo ali estava me custando, eu falei, meu Deus, quanto dinheiro eu comprei, gastei e não concluí. Então, eu olhei para aquele curso novo que eu tinha acabado de comprar e falei, esse aqui vai ser mais um curso que eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu desenvolvi uma estratégia que eu quero dividir com vocês. Eu decidi, porque a vitória sobre a procrastinação precisa passar pelo campo da decisão. Primeiro eu admiti, depois eu decidi que eu não vou mais comprar nenhum tipo de curso enquanto eu não finalizar aquilo que eu preciso fazer. Amém, queridos? Eu também gosto de livros. Eu não posso ver uma livraria, eu não posso ganhar um livro, que eu fico louco. Se vocês quiserem me dar um presente, podem me dar livros. Mas eu me recuso a começar a leitura de um livro novo sem eu terminar os livros que eu já comecei. A não ser que realmente eu veja, não, foi uma má escolha, não valeu a pena, aí precisa passar pelo campo da decisão. Porque a quantidade de estímulos que a gente tem hoje, queridos, faz com que a gente queira muitas coisas e, na verdade, a gente acaba não conseguindo dar conta dessas coisas que a gente precisa realmente dar conta. A procrastinação ela também tem um forte impacto na perda de oportunidades.
porque a gente gerencia mal o nosso tempo, porque a gente administra mal os recursos que a gente tem, e a gente começa a perder as oportunidades que vão se apresentando para a gente crescer, para a gente experimentar. Às vezes a gente investe muito em lazer e cuida pouco do cuidado do nosso corpo, cuida pouco da nossa mente, cuida pouco da nossa espiritualidade. Então, a procrastinação, essa coisa da gente ceder, da gente ser uma presa fácil para desejos fáceis, faz com que a gente também perca, né, oportunidades. E, no fim de tudo, né, o grande impacto, e talvez o fim da linha, né, dos impactos da procrastinação, é a estima. A estima, queridos, ela é um senso de realização. Ela traz para nós um senso de poder, de conquista. Ela traz para a gente a capacidade de começar e de terminar coisas, de concluir. É aquela coisa que fala assim, ufa, acabei, eu sou capaz, eu posso, eu tenho condições, eu sou alguém inteligente, eu sou alguém que as pessoas vão dar crédito à minha fala, ao meu agir, ao meu pensar. Então, quando, de alguma maneira, a procrastinação ela domina a gente, o fim da nossa linha, né, o impacto final da linha da procrastinação é a nossa estima, onde a gente começa a se sentir incapaz de realizar coisas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês são as compreensões que a gente precisa ter, né, dos fatores que atuam e que operam sobre o comportamento da procrastinação. E o primeiro deles são as causas psicológicas. E eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque é a minha área de ação. As causas psicológicas que envolvem, tá, a procrastinação e que atuam, né, no nosso pensar, na nossa forma de ser e de agir, elas estão muito relacionadas, né, a, por exemplo, medo do fracasso, perfeccionismo, baixa autoestima, aversão a algumas tarefas, inseguranças em relação às nossas capacidades, ansiedade, dificuldade de concentração, excesso de responsabilidade, falta de engajamento e autossabotagem. Quando a gente para pensar sobre todos esses fatores, queridos, que envolvem as causas psicológicas, é muito importante que a gente consiga identificar aquilo que, de alguma maneira, vem roubando a gente. Óbvio, nós somos um construto social. Nós somos resultados, de alguma maneira, né, de uma maneira muito influenciada, de todos os encontros que a gente tem na vida. Com os nossos pais, com os nossos familiares, com o meio acadêmico, o meio social, o meio religioso. Então, tudo isso vai trazendo sobre a gente uma bagagem. E é com essa bagagem que a gente vai, de alguma maneira, desenvolvendo todos esses fatores que eu acabei de falar. Então, por conta, muitas das vezes, do medo de fracassar, a gente pega e não faz. Por conta da insegurança, a gente pega e não faz, a gente vai adiando. Por conta do perfeccionismo. O perfeccionista, ele faz, mas ele perde muito tempo naquilo ali. Então, ele vai ficando esgotado, ele vai ficando cansaço. Às vezes, por conta da nossa dificuldade de concentração, de atenção, ainda não estou falando de transtornos, tá? E acho que é bacana a gente abrir um parênteses, que hoje, de alguma maneira, a gente vive numa sociedade de performance. Esse é um conceito filosófico, tá, que define a sociedade atual. Nós temos muito estímulo, a gente tem muita informação, muito prazer. Isso aqui, queridos, é uma bênção. Você deve ter. Tem gente que tem mais de um, que consegue ter mais de um, né? Eu não estou dando conta nem de um, gente. Tem hora que eu tenho vontade de fazer assim, jogar ele fora, mas não dá, né? Então, por conta da quantidade de coisas que são ofertadas, que são lançadas aos nossos olhos, a gente está desenvolvendo, a gente tem uma sociedade totalmente hiperativa e com dificuldade de focar naquilo que precisa ser feito. Por quê? Por conta do prazer imediato, do prazer rápido. A gente tem, eu tenho ouvido, né, muitas pessoas falando ali, eu estou muito conectado com o desenvolvimento infantil, e até um alerta para os pais, como estão as nossas crianças hoje com a tela. Elas são hiperestimuladas, passa um monte de cor, um monte de movimento, um monte de ação. Aí quando você fala para a criança, vai fazer o dever, o que ela fala? Ah, não, fazer o dever não. Ela não consegue ficar 5, 10 minutos ali numa tarefa. Se alguma coisa é complexa, ela já não quer mais, ela abandona, ela troca de brinquedos. Esses dias, alguém falou para mim assim,
Quantos brinquedos os seus filhos têm? Gente, meus filhos têm 3 e 4 anos. Eles têm mais brinquedo do que eu já tive na vida toda, com 3 e com 4 anos. Aí a gente pega aquelas caixas enormes, né, aqueles organizadores, que na verdade é a caixa da bagunça, e espalha, e a criança brinca com aquilo tudo. A hora que você precisa que a criança concentre numa atividade, numa tarefa, o que ela faz? Eu não quero. Por quê? Porque ela foi hiperestimulada a ter vários prazeres, a ter várias saciedades. Então, com a gente também, não é diferente. Algumas causas, né, neuropsicológicas também estão ligadas, né, a transtornos psicológicos, tá, que podem associar a gente aí a baixa motivação, por exemplo, como são os quadros de ansiedade, os quadros de humor deprimido. Tá? Então, podem trazer para a gente uma baixa motivação, uma baixa hormonal que vai deixar a gente desmotivado para a tarefa. Então, como algo que a gente vai fazer que exija da gente esforço, concentração, coisas que sejam necessárias e não prazerosas necessariamente, tá? Vão fazer com que a gente desanime e desmotive, né, das tarefas. Então, óbvio que a gente vai arrumar logo uma desculpa para poder também não fazer. Quando eu disse para vocês no começo que eu luto contra a procrastinação, e isso é verdade, não é para fazer média, né, por conta da palestra, em 2017 eu fui diagnosticado tardiamente, tá, com déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tenho um quadro clínico de TDAH, do tipo desatento, e eu nunca me dei conta disso. Né? Então, qualquer estímulo, qualquer coisa que tiver em paralelo, por exemplo, rouba a minha atenção. Então, eu tenho muita dificuldade em manter o meu processo atencional. Ou seja, se algo me dá prazer, para mim é muito fácil ficar concentrado naquilo ali. Mas se a tarefa não tem tanto prazer, ou se é algo que realmente eu preciso fazer, porque preciso fazer, fatalmente alguma coisa vai me roubar a atenção. Eu estou falando com vocês aqui, está passando um monte de carro na rodovia. Eu estou ouvindo barulho, as luzes me incomodam e me roubam a atenção. Então, eu preciso estar aqui gastando muita energia, e isso, para mim, no final do dia, meu Deus, minha bateria está lá embaixo. Então, durante todo o dia, por conta desses processos da regulação hormonal, que estão vinculados, por exemplo, a algum tipo de transtorno, são condições especiais, tá? Nem toda pessoa que sofre de procrastinação, tá bom, queridos, tem um transtorno. Então, eu quero deixar bem claro aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai pensar, eu sou um procrastinador, tenho um transtorno. Não, não é disso que a gente está falando. Tá? Nós estamos falando que pessoas que desenvolveram ou que têm ali uma predisposição para algum tipo de transtorno neuropsicológico, têm uma predisposição a mais também para serem, né, procrastinadores. E, né, a segunda coisa que eu gostaria de trazer para a nossa compreensão são as causas sociais, que é exatamente a sociedade de performance que eu falei para vocês, né, esse estilo social atual, muito vinculado ao prazer, ao ter. Né, a gente passa hoje o nosso Instagram, o nosso Facebook, né, para o pessoal aí da minha geração, a gente ainda usa Facebook, né, o pessoal do Instagram, o pessoal do Quai, o pessoal do TikTok. O que é, gente, aquilo ali? É prazer rápido. É todo mundo sendo feliz, todo mundo conquistando, todo mundo ganhando dinheiro rápido. Gente, não sei se vocês pararam para pensar que na rede social não tem custo de nada. Nada custa para aquelas pessoas, é só prazer, satisfação, e você também pode. E a gente fica preso naquilo ali. Esses dias eu estava em casa de manhã, conversando com a minha esposa, ela falou assim, Edu, o que houve de noite? Eu falei, não sei o que houve de noite. Estava dormindo à noite. Ela falou assim, é porque eu comecei a sentir você passando o dedo no meu braço, fazendo assim. Gente, certamente eu estava passando algum rios desse da vida. Gente, olha que loucura isso. Eu não sei se você já se pegou naquele pacote de TV que você tem lá com 300 canais e você não conseguiu achar nada de bom. Já aconteceu isso com você? Por que acontece isso com a gente? Prazer rápido. E a gente, incrivelmente, não consegue encontrar nada. Então, você imagina que isso é um comportamento aprendido que vai deixando o nosso cérebro preocupado e condicionado apenas ao prazer. E quando a gente precisa fazer algo que realmente é necessário, se concentrar num projeto, numa atividade, em a gente ser resiliente naquilo que de fato vai fazer bem para a gente tem muita dificuldade, porque a gente está lutando, tá, gente, um combate extremamente desleal.
Então, a gente precisa realmente se dar conta disso. E quando minha esposa falou isso, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu estou ficando, estou desenvolvendo outro tipo de transtorno, um transtorno visual ali, que está buscando prazer a qualquer tempo. E fui, desinstalei essas redes sociais para eu poder ter um pouco mais de paz e não ficar, de alguma forma, ali fazendo essa coisa que eu não, enfim, não dá muito certo. Tá? Então, a gente vive uma sociedade, tá, sem necessidade de disciplina, sem necessidade de resistir aos processos. Uma sociedade que é hiperestimulada, e eu chamo isso de dopamina barata. Tá? Isso acontece com café, isso acontece com comida, isso acontece com lazer, isso acontece com o prazer, isso acontece em várias instâncias da nossa vida, e isso de alguma forma são vilões que vão se levantando aí para poder atrapalhar a gente no processo das continuidades e das causas saudáveis. A seguir, eu quero falar para vocês sobre tipos de procrastinadores. E agora é a hora que a gente vai se identificar. Não precisam sinalizar, não precisam rir, tá bom, gente? Em algum desses você vai se identificar. Que tipo de procrastinador você é. Então, o primeiro é o procrastinador crônico. Tá? Se você se identificar, gente, trabalhe isso no seu grupo de partilha. Converse isso com o seu discipulador, com o teu mentor, procure um pastor, procure um psicólogo e vai trabalhar essas questões. Então, o procrastinador crônico, ele é aquele que adia de maneira consistente, independentemente da tarefa. Sabe aquele cara que precisa fazer tudo e não faz nada? É o procrastinador crônico. É aquele que, de alguma forma, tudo que ele precisa fazer, ele não dá conta. Ele sempre está arrumando um motivo, ou ele está colocando culpa em alguém, porque o procrastinador faz isso. Ele não admite que ele é o responsável, ele não admite que é autônomo pela vida dele, ele simplesmente vai procurar um motivo para não fazer. Gente, vamos confessar uma coisa, nós somos mestres em dar desculpa. Se tem algo que a gente é doutor, é em dar desculpa para a gente mesmo, mas a gente já entendeu, nós somos adultos aqui, todos nós, a gente já entendeu que muitas desculpas, elas não colam. O procrastinador acidental é aquele que procrastina de maneira ocasional, devido às circunstâncias específicas. Ou seja, ele está ali numa tarefa, e às vezes acontece alguma coisa em que ele precisa parar para poder dar conta dessa nova tarefa que se apresenta, então ele cede isso, mas o que acontece? Ele acaba não voltando para a tarefa que era para poder voltar. E o procrastinador situacional é aquele que adia as tarefas específicas, que considera desagradáveis ou desafiadoras. Então, gente, por conta dos motivos ali emocionais, que nós falamos ali no tópico anterior, esse procrastinador situacional, ele vai aparecer por conta das inseguranças, por conta da baixa estima, por conta de serem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com conflitos, em resolver conflitos. Então, ele vai se esquivar da resolução daquilo que precisa ser feito. Tá? Então, o procrastinador situacional, ele é exatamente esse tipo de pessoa, que adia tarefas porque considera desagradável, ou desafiador. E vamos combinar, gente? Nem tudo que a gente faz ou precisa fazer é bom. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já acordou e já se envolveu em vários tipos de tarefas. Já cuidou de casa, já cuidou de filho, já trabalhou, já produziu. Eu não quero dizer que isso seja ruim, mas tem dia que dá vontade de não fazer, não tem, gente? Tem dia que dá semanas de vontade de não fazer, tem dia que dá meses, Tem dia que dá uma existência de vontade de não fazer. Mas por que a gente faz? Porque tem que fazer. Então, assim, muitas das vezes a gente vai se encontrar nesse lugar de procrastinar, de encontrar desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Não necessariamente que seja bom, mas que precisa ser feito. E a quarta parte do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre o como vencer. Então, separei aqui algumas coisas aqui. Vamos ver aqui o que vai. Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, como a gente pode fazer, ou que tipo de passos a gente pode, de alguma maneira, dar em direção a se conectar com a atuação da procrastinação. Então, o primeiro deles
é o autoconhecimento. Eu gosto muito do método, né, do CR, porque ele, além de ser um método de exposição, né, onde a gente trabalha o admitir, né, o reconhecer, não é isso, pastor Edinaldo? Como a gente vai trabalhar isso dentro do Celebrando a Restauração, essa coisa do trazer, né, dessa cura pela fala, né, se livrar daquilo que de fato angustia a gente também tem a oportunidade nos grupos ali de partilha de também ouvir pessoas, né? E esse ouvir pessoas é algo fantástico, porque comumente as histórias das pessoas também nos atravessam. Então isso produz em nós um autoconhecimento. A gente começa a ser capaz de identificar situações, momentos, causas que de alguma maneira estão atuando para roubar de nós, né, aquilo que impede, né, que seja feito, que realize, que a gente consiga começar e concluir as nossas tarefas, as nossas atividades. Então, o autoconhecimento, ele é exatamente essa área, né, emocional que habita em nós, extremamente necessária, que é onde a gente vai identificar quais são os gatilhos que estão operando, que estão atuando na nossa vida, estão atrapalhando a gente realmente de poder cumprir, né, aquilo que precisa ser feito. Uma segunda maneira também da gente vencer, né, para além do autoconhecimento, dessa identificação, tá, é o... Opa, agora foi 2, tudo bem. É o planejamento. Então, a gente precisa aprender a se planejar, a se organizar. E a gente, infelizmente, tem um hábito de não fazer isso. A gente fica meio ali na maré, né, deixando a vida nos levar e achando que alguma coisa diferente vai acontecer. Queridos, infelizmente, não vai acontecer se a gente deixar dessa forma. Então, a gente precisa aprender a importância de se organizar, de criar listas, estabelecer metas. Mas, entenda algo, querido, seja honesto. Tem gente que quer resolver uma vida numa planilha, não vai dar certo. Comece com coisas mais leves, vá subindo o nível, vá se organizando até que você possa chegar onde você quer chegar. Então, estabeleça essa meta, mas seja honesto com você. Tem coisas que nós não estamos preparados, tem coisas que não é para esse tempo. A ansiedade vai fazer muito isso, né? A ansiedade, ela vai jogar o futuro lá na frente e já vai construir tragédias sobre as nossas cabeças, quando, na verdade, a gente só precisa dar o primeiro passo aqui. Então, hoje nós estamos dando um primeiro passo, você está ouvindo uma palestra, você vai poder dar o segundo passo e prosseguir aí nessa organização. O terceiro é a gestão do tempo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, aprender, né, que existem técnicas, existem fórmulas, existem modos, tá, que a gente pode ter ali para poder aprender a otimizar o nosso tempo. Tá? Por exemplo, técnicas como do Pomodoro, que são técnicas de estudos, de concentração em intervalos menores. Por exemplo, eu falei para vocês sobre o TDAH. Eu tenho muita dificuldade de estudar durante 1 hora. Eu conheço pessoas que estudam durante 5 horas. Gente, eu acho essas pessoas sensacionais. Para mim, 1 hora não funciona. Pedagogicamente, se fala ali de 40 a 50 minutos. Se tiver alguém aqui da pedagogia, né, talvez vai poder me confirmar isso. De 40 a 50 minutos, né, de maneira didática, o ensino. Né, mas tem pessoas que não conseguem ficar todo esse tempo focado numa tarefa. Então, o que a gente precisa fazer? Não se adequar ao método do outro, mas você perceber, sentir qual é o teu time para isso. Então, talvez você vai ali, opa, eu vou focar aqui 20 minutos nessa tarefa. Levanta, bebe uma água, cuidado para não perder o foco. Bebe uma água, faz o que tem que fazer, volta para a sua tarefa, fica mais 20 minutos, mais 30 minutos, enfim. Vai depender do tempo que você consegue dar conta, tá, dessa gestão de tempo. Uma outra coisa importante também é o ambiente de trabalho. Para que a gente possa, queridos, fugir das distrações, é muito importante que o nosso ambiente de trabalho, seja a nossa casa, seja o nosso ambiente profissional, seja essa nossa organização, seja um ambiente arrumado. Eu conheço pessoas que têm mesas enormes em casa, e ela sai espalhando lá na mesa dela tudo que ela tem que fazer. Gente, quando você olha um negócio desse, você fica desesperado,
Porque você olha e você não sabe para onde que vai, fica parecendo o urso, né, ali do Pica-Pau, né? Sabe, aquela coisa atônita, e o que eu faço? Né? Desesperado, ou seja, então, arrume seu ambiente, se programe para fazer as suas tarefas, gaste tempo construindo como você vai fazer, adquirindo as ferramentas, conhecimento, para que você possa realmente dar conta e tenha um ambiente de trabalho organizado e livre das distrações. Um outro aqui importante, isso, agora foi Deus também, disciplina e hábitos positivos. Então, queridos, a gente precisa aprender a desenvolver autodisciplina através de rotina, tá? Eu vejo hoje os bebês, né, como as mães, né, já vêm de alguma forma bem terapiadas nesse sentido, elas desenvolvem uma rotina. Né? Então, a criança tem um horário para comer, a criança tem um horário para tomar banho, a criança tem um horário para sobremesa, a criança tem um horário para brincar, a criança tem um horário do colo, as crianças maiores a gente tem um tempo de tela. Então, tudo isso é desenvolvido na rotina. Quando a gente cresce, que a gente esquece de tudo isso. Né? Então, desenvolva hábitos saudáveis, autodisciplina, desenvolvendo uma rotina. Pegue o teu dia e fala, o que eu preciso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu dou conta de fazer hoje? E comece por aí. Faça no primeiro dia, faça no segundo dia, ou seja, vai condicionando a tua mente, o teu corpo, a tua vida, né, o teu style aí, a ser, tá, dessa maneira. E, gente, pratique hábitos saudáveis, hábitos positivos. A gente faz muita coisa, a gente exerce muitas atividades, mas a maioria delas, tá? Não vou falar se não quase todas, mas a maioria delas não são saudáveis. A gente não tem um tempo de oração, a gente não tem um tempo de meditação. Gente, meditação não é uma coisa da cultura oriental. A meditação, ela é um tempo necessário em que a gente para se ver. Mas a gente não consegue destinar tempo para isso. Você gasta 1 hora, assim, gente, rápido. Mas você não consegue, às vezes, parar 10 minutos para poder pensar na vida, pensar numa conversa, pensar num processo, pensar num trabalho, pensar num diálogo difícil que você precisa ter, numa questão que a gente precisa resolver. Então, assim, a gente precisa criar métodos e hábitos saudáveis. E aí, gente, né, a gente não poderia falar, tá, de hábitos saudáveis, de hábitos positivos e de disciplina, sem falar, talvez, do nosso maior modelo, né, da nossa maior referência. Então, eu vou trazer ele aqui para a gente poder entender um pouco disso, né, que é quando a gente vai falar sobre Jesus, né, quando ele está ali, no meio da multidão, no meio dos seus discípulos, aflito porque já estava chegando já a hora da sua morte, da sua crucificação. Jesus era onisciente, então ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia sofrer, e ele sabia que a morte dele ia carregar todo o pecado da humanidade. Então, gente, é muita coisa para carregar, é muita ansiedade no coração de um homem só. E o que Jesus fala? Vou parar e vou orar. Então, ele para tudo e, de uma maneira muito disciplinada, de uma maneira muito consciente, Jesus para orar, ou seja, Jesus para fazer a manutenção. E a Bíblia vai narrar várias vezes em que Jesus para fazer a manutenção, em que ele para de atender o povo, em que ele para de ficar pregando, e ele vai fazer a manutenção dele. E se Jesus fez, queridos, ele sendo pleno e perfeito, por que nós também não precisamos fazer isso? Então, nós precisamos desenvolver tempo de qualidade, tempo de saúde, um tempo de atividade física, um tempo para estudar, um tempo para ler, um tempo para conversar, um tempo para ouvir, um tempo para poder falar. Então, precisamos desenvolver isso. Né? E aí, Jesus vai falar, ali no Salmo 1, a Bíblia vai falar para a gente no Salmo 1, beleza, rei Davi vai falar para a gente. Olha o conselho que Davi vai dar para a gente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero fixar com vocês aqui
o finalzinho desse texto. Olha o que ele diz: antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha onde estava o prazer do homem de Deus. Aonde é que está o nosso prazer? A quem a gente tem confiado o nosso coração, os prazeres da nossa carne, né? E olha onde Davi está falando. O prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, era um processo, queridos, um hábito constante que o salmista Davi, né, e Davi, né, eu acredito que todos saibam, né, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, olha qual era o hábito do rei, gente. Não era do serviçal, não era do escravo, nós estamos falando de um rei. O rei que tinha todo o poderio, todo o governo, podia ter tudo de mão beijada na mão, tinha acesso a todos os prazeres, e vai dizer que o prazer do rei era estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, Davi parava intencionalmente para pensar, para refletir, para agir, enfim, e não deixava de alguma forma fazer o que tinha que fazer, porque tinha de uma maneira muito bem condicionado isso. E só voltando aqui, o último ponto que faltou ali, né? Para a gente vencer, queridos, a gente precisa ter autocompaixão, tá? E eu quero, sim, ser muito claro e assertivo nessa palavra. O que é a autocompaixão? A gente precisa aprender a olhar para a gente, identificar as nossas fragilidades, reconhecer aquilo que atrapalha a gente de desenvolver, de não procrastinar, de começar e terminar, de ser resiliente, sabe, de concluir as coisas. Mas às vezes acontece da gente não dar conta disso, da gente falhar no meio do processo. Gente, está tudo bem. Quando isso acontecer e a gente identificar, a gente começa de novo. A gente precisa desenvolver o método da autocompaixão. A gente precisa se perdoar. Sabe, o que acontece muitas vezes quando as pessoas elas se deparam diante de um método, de uma estratégia, de uma ação necessária, e elas pecam, elas caem, elas desistem. Elas se sentem inferiores, elas não se sentem capazes. Então, nessa noite que o Espírito Santo de Deus, queridos, né, eu estou trazendo uma palavra que ela é um pouco mais técnica, ela é um pouco mais comportamental, mas que, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus ele possa nos reerguer do lugar de onde nós paramos. Que o Espírito Santo ele possa nos reerguer do lugar de onde nós caímos, de onde nós paramos, dos lugares que nós já desistimos de acreditar que somos capazes, né, de dar conta. E eu trouxe para vocês mais alguns recursos, vou passar aqui, algumas ferramentas, tá? Que a gente pode também estar usando, né, no nosso dia a dia. Então, existem, tá, queridos, isso é um diálogo bom, alguns aplicativos que nós instalamos no computador, no celular, que vão nos ajudar a nos organizar. Checklist, tá? Organizadores de tarefas do dia, gerenciamento de tempo. Há alguns outros aplicativos, eu tenho ouvido, né, de alguns pacientes falando, que tem ajudado eles muito ali, né, a manter o foco, concentração. Aplicativos que estipulam horários para poder assistir redes sociais, aplicativos que impedem que outras janelas se abram com outras propagandas, enquanto talvez a gente está usando o celular ou trabalhando no computador, porque hoje em dia, né, gente, a informação está toda acessível na palma da mão. Então, a gente tem muito estímulo para poder se distrair, principalmente por conta da tecnologia. Então, esses aplicativos, eles vão bloquear, né? Estava conversando com um paciente essa semana, ele falou, tem um aplicativo agora que você bloqueia todas as sugestões de vídeos. Ele estava estudando no YouTube. Então, ele estava assistindo a palestra do CR no YouTube. Só que lá na palestra fica na lateral um monte de outras sugestões, com coisa que não tem nada a ver com o CR. Vai aparecer moto, vai aparecer praia, viagens, como ganhar dinheiro, como ser feliz sem fazer nada. Gente, aí você está lá focado, eu quero só assistir minha palestra do CR, quero ser edificado, quero ser abençoado.
Aí você vai lá e clica. Então, tem aplicativos para bloquear esse negócio. Olha, gente, que coisa boa. Tá? Mas cuidado se você não tiver disciplina com o telefone, né? Então, é uma coisa que você vai ter que se avaliar aí e negociar de uma maneira mais saudável. Né? E técnicas de motivação, que foi o que eu falei para vocês no começo da minha fala. Então, quando eu identifiquei, por exemplo, que eu estou num momento da minha vida em que eu estou sob forte estresse por conta de demanda de trabalho, então, se eu tenho trabalhado muito e eu já entendi que não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ter vida, né? Você começa a ficar muito cansado e o que o corpo fala para você? Prazer, 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 prazer. Então, você começa a ficar perdido. E aí, gente, foi o que eu disse a vocês. Eu decidi a não comprar mais cursos enquanto eu não terminar. Então, essa é a minha motivação. Ah, Eduardo, é punitivo? É. Mas quando eu conseguir terminar, eu volto aqui para contar para vocês, gente, terminei o curso e comecei um novo. Então, essa é a minha autodisciplina, esse é o movimento que eu encontrei, de alguma maneira, para poder me ajudar a ter disciplina, a começar e a terminar. Esse final de semana passado, eu tinha alguns laudos para poder corrigir, para poder fazer, para poder entregar. Todos eles estão no prazo, mas é incrível como é que a gente acha que o tempo vai dar e no final não dá, né, gente? Como a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo e quando a gente vê, a gente não tem mais tempo nenhum. E eu disse para minha esposa assim, falei, olha, sábado e domingo eu vou passar trabalhando. Queridos, mas eu não vou passar sábado e domingo trabalhando porque eu sou um coitado. Foi porque durante a semana eu gerenciei mal o meu tempo. Eu fui assistir o jogo do Flamengo quando era para estar trabalhando. Eu fui jogar bola, fui fazer várias coisas. Então, a gente precisa realmente se dar conta desses processos que vão roubando a gente. Aí, sábado e domingo eu tive que trabalhar, não teve jeito, né? Tinha prazo para entregar. Então, a gente tem que parar para pensar que isso custa. Custou meu final de semana com os meus filhos, custou meu descanso, custou meu lazer, custou um monte de coisa, né? Então, a gente precisa, né, aprender. E, para a gente poder concluir aqui, partindo para o finalzinho, tá? Algumas literaturas recomendadas aí que eu quero trazer para você. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vai dizer para a gente, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se você perseverar até o fim, querido, você vai conseguir. Amém? Se você perseverar até o fim, você vai conseguir. Tem mais algumas coisas que eu trouxe aqui. Jesus que falou isso, né? Só voltar aqui. Então, eu quero deixar algumas leituras aí recomendadas. Não compre os 4, tá? Vai um de cada vez. Aprenda comigo. A arte da procrastinação, o fim da procrastinação, a arte de fazer acontecer e a equação, né, de deixar para depois. Queridos, finalizando, eu trouxe uma frase que é um provérbio popular, você já deve ter ouvido falar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tudo bem, gente? Então, nós somos seres totalmente emocionais, nós somos sentimentais, e às vezes a gente está esperando que algumas coisas aconteçam no campo do sentir. Ah, se eu sentir, eu faço. Isso é um boicote. Nós precisamos ser intencionais, queridos. Pessoas intencionais fazem o que precisa ser feito. Pessoas intencionais fazem aquilo que precisa ser feito, ponto, e acabou. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Prazer poder falar para vocês. Pastor Edinaldo, obrigado.